A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, dando sequência aqui aos nossos vídeos sobre os mandamentos da lei de Deus, nós vamos falar hoje sobre os grandes mandamentos. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele dividiu os mandamentos, os preceitos e a lei de Deus em pequenas e grandes. Quando é que ele fez isso, irmãos? Quando os saduceus e os fariseus perguntaram para ele a respeito do maior dos mandamentos. Aí ele respondeu que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento e com todas as tuas forças, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Mas antes, irmãos, lá no capítulo 5 de Marcos, capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus, ele fala também que os pequenos mandamentos têm que ser cumpridos. E ele fala quando ele explica que aquele que observar o menor dos mandamentos, os pequeninos mandamentos, ou o traço da lei, como ele também se refere, será grande no reino dos céus. Então, irmãos, aquele que vive os pequenos mandamentos, que muitos desprezam, que muitos falam que não é para nós que somos do aprisco do mundo, mas que muitos ensinam dessa forma, que aqueles que os pequenos mandamentos não são para nós apenas, para os israelitas, equivocam e, infelizmente, levam muitos a acreditar que os pequenos mandamentos realmente não são para nós. Mas observe que o Senhor Jesus fala, ele é categórico, aquele que viver os menores dos mandamentos, aquele que observar o menor dos mandamentos e ensinar a observância, será grande no reino dos céus. Então, irmãos, Jesus ele coloca duas categorias, o pequeno e o grande. Qual seria então, irmãos, os grandes mandamentos? Seriam com certeza o decálogo, aonde o Senhor Jesus, por sua vez, dividiu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Está escrito no livro de Êxodo e também no livro de Deuteronômio, tá certo? No livro de Êxodo, capítulo 20, e no livro de Deuteronômio, no capítulo 5. Eu peço que os irmãos leiam, tá bom? Lá está escrito de forma pormenorizada, tá certo? Mas entre esses grandes mandamentos, como o próprio Senhor Jesus falou, existe a divisão. Os 4 primeiros do decálogo, como nós sabemos, como muitos já perceberam, eles são referentes a Deus. Eles estão ligados, esses 4 primeiros estão ligados diretamente à honra e obediência à palavra de Deus e literalmente diz respeito a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 outros do decálogo diz respeito ao amor ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, irmãos, desses 4 iniciais, muitos desprezam basicamente o 4º mandamento. Por quê? O primeiro, muitos alegam que vivem, embora, se nós observarmos mesmo a palavra de Deus, infelizmente não está sendo ensinado nas igrejas, tá certo? Tem igreja até que o 2º mandamento despreza, tá certo? E o 4º mandamento, irmãos, é fundamental. Por quê? Porque diz respeito à honra a Deus. Mas por que seria honra a Deus? Porque o próprio Senhor nosso Deus prescreveu o descanso no 7º dia, tá certo? Por quê? Porque o Senhor nosso Deus,
ele fez toda a sua obra em 6 dias e no 7º dia descansou. Não que Deus precise descansar, mas ele quis mostrar para nós que no paraíso de Deus, no reino celeste, é um descanso eterno, o descanso da corrida pela fartura e pelo cuidado do corpo. Porque no céu nós seremos seres espirituais, assim como o próprio Deus é espírito. E nós saímos de Deus, nós somos imagem e semelhança. Da mesma forma, nós devemos viver segundo a vontade de Deus. E Deus, o que Deus fez no 7º dia, irmãos? Deus santificou o 7º dia, tá certo? E consagrou, irmãos. Não foi o pastor da igreja que consagrou, não foi o padre da outra igreja, da igreja católica, que consagrou, mas foi o próprio Deus que consagrou o dia de sábado. Ora, irmãos, como que vocês acham que nós podemos literalmente passar por cima da consagração de Deus? Deus santificou e consagrou. E na lei de Deus fala claramente para que aquele que cumpre o 7º mandamento, ele honra a Deus, ele se santifica, porque a santificação é o conjunto do seguimento da palavra de Deus. Então, quando desprezamos o menor dos mandamentos, nós estamos desprezando o nosso crescimento e santificação, por causa de que Jesus fala que nós seremos os menores. Mas se nós queremos ser os maiores no reino de Deus, nós devemos servir ao nosso Deus e servir ao nosso irmão. Por quê? Essa é a obediência que Jesus nos ensinou. Porque Jesus é que é o nosso mestre, não esses homens que falam que a lei passou, que a letra mata. Esses homens que vieram depois de Jesus e que dizem, o Senhor que me ensinou, o Senhor é que me instruiu. As revelações vieram do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ora, irmãos, como que o Deus Todo-Poderoso poderia dar uma palavra através de seu Filho, que é o Mestre, e depois dar outra palavra para outros homens, para esses homens se reproduzirem esse erro, esse engano, até nos dias de hoje? Então, irmãos, reflitam. E para finalizar, irmãos, do 5º mandamento até o 10º mandamento, nós devemos realizar, devemos cumprir. Por quê, irmãos? Porque também é para a nossa santificação, também é para o nosso crescimento e por incrível que pareça, para a honra e para o respeito ao nosso próximo. Quando Jesus fala que os mandamentos é para Deus e para o irmão, para cumprir, para honrar o irmão, e quando a gente obedece a Jesus, quando a gente obedece à vontade, obedece às instruções de Jesus, não esqueçam, irmãos, que Jesus falou: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Jesus não falou: aquele que me ama vai guardar as palavras dos homens que vieram depois de mim. Não. Observe que os santos apóstolos de Jesus, aqueles que foram enviados literalmente por Jesus, o que eles ensinam? Eles ensinam exatamente como Jesus. Mas outros homens que se introduziram furtivamente, que saíram dos cristãos, mas que se introduziram furtivamente e ensinaram outras doutrinas, outras formas, anularam os mandamentos da lei de Deus. Esses homens, irmãos, infelizmente, estão arrastando muitos. São cegos guiando cegos. Ore, irmãos, vamos atentar para as palavras de Jesus. Jesus é o nosso mestre. Observe o que Jesus falou
As palavras, passa o céu e a terra, mas as palavras de Jesus não passarão. Então, irmãos, leiam a palavra de Deus, leiam as Santas Escrituras, tá bom? Tá ok? Leiam e observem o que os santos profetas, o que Jesus falou. Mesmo que tenham homens que se introduziram furtivamente e lançaram outros ensinamentos, outras palavras, não sigam esses homens, irmãos. Não sigam. Depende da nossa santificação e a nossa remissão depende da obediência a Deus. Ok, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe, que vocês possam refletir em cima dos ensinamentos de Jesus, do verdadeiro Mestre. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe a família de todos. Fiquem com Deus.